O canal Sagradas Escrituras inicia com uma frase que o próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunha de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Para ouvir e colocar em prática a sua palavra, vamos invocar seu Espírito através dessa oração. Meu Senhor, meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 28 de abril de 2026, Liturgia da Palavra. A leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexões sobre o Evangelho do dia 28 de abril de 2026.
Talvez nos revoltemos quando constatamos a hipocrisia das autoridades judaicas, que fechavam seu coração à doutrina de Jesus por motivos políticos, para dominarem o povo, a quem mantinham submissos por meio de suas inúmeras leis. A pergunta que fazem a Jesus: até quando nos deixará na incerteza? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente. Reproduzida no texto de hoje, não significa que queriam se converter à doutrina dele, mas sim ter argumentos para desacreditá-lo perante o povo, como disseram diante de Pilatos, após prendê-lo. Nós temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se declarou Filho de Deus. João 19:7. Nem sempre seguimos a voz de nosso pastor e mestre. Preferimos as vozes da moda, do exibicionismo, da ganância pelo dinheiro, do consumismo desenfreado, etc. Esquecemos-nos de que esta vida passa e que só a vida eterna nos basta. Encerraremos pedindo ao Senhor que não tires a cruz, mas que nos dê forças para carregá-la através da sua palavra. Amém.